Você conhece alguém mais lindo, mais extraordinário do que Jesus? Conhece? Seja sincero. Conhece? Como foi o seu dia hoje com Jesus? Aproveitou bastante para conversar com Ele? Para viver uma experiência diferente com Ele? Você tentou alguma coisa assim diferente com Jesus hoje? Fez alguma aventura com Ele? Conversou muito mesmo, porque hoje a maioria não trabalha e sobra bastante tempo. E tem muita coisa que a gente consegue fazer na companhia de Jesus, conversando com Ele, trocando ideias. O que foi que Ele lhe disse hoje? Alguma coisa especial no seu coração? Viveu algum sentimento de muita emoção? Quem é Jesus para você? O que você sente por Ele? Abra sua Bíblia aí no Salmo 27, que é um salmo lindo, 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 extraordinário. Dava para a gente pregar aqui um mês inteiro só sobre esse salmo. Foi difícil escolher algumas coisas aqui para a gente falar hoje, porque não dá tempo da gente apresentar tantas coisas. Tem muitas revelações aqui extraordinárias da pessoa incrível de Deus. Tem muita coisa linda que a gente aprende aqui, nesta experiência vivida por Davi, dentro do santuário de Deus, no tabernáculo de Deus. Nós temos observado que Davi, ele tinha uma preferência, um gosto, uma satisfação, ele se sentia muito realizado todas as vezes que ele entrava no santuário. Mas quando ele saía do santuário, o santuário não saía dele. E assim, ele vivia sempre, sempre na presença de Deus, ali no santuário. Aprendendo, louvando, se manifestando. Que coisa linda. Vamos ler o Salmo 27, mas antes vamos orar. Vamos falar com Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós nos encontramos aqui na presença do Teu Santo Espírito, porque é o Espírito Santo que abre a nossa mente, toca no nosso coração e coloca nele amor, interesse profundo de relacionamento, apego eterno por Cristo Jesus. Espírito Santo, por favor, ajuda-nos a olharmos agora com os nossos olhos bem fixos mesmo no olhar de Cristo Jesus. Queremos vê-lo, queremos senti-lo, queremos ouvi-lo. Derrame-se como chuva serôdia sobre cada um de nós. Abra os portais celestiais e faça-nos enxergar a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Salmo 27, olha que maravilha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ninguém. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa te peço, Senhor. Eu te peço e busco. Que eu possa morar na Tua casa, na casa do Senhor, no Teu tabernáculo, por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão, no recôndito do Seu tabernáculo, me acolherá
elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. No seu tabernáculo cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e me responde. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, por favor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Deus é maravilhoso. Você consegue sentir um pouquinho no seu coração a emoção deste homem aqui, Davi? Ele entrava no santuário de Deus e vivia uma experiência extraordinária, que alimentava a sua vida, o seu coração, a sua mente. Nós estamos falando aqui de um homem apaixonado pela graça. Quando olhava para si, se enxergava num poço de desespero, mas quando ele entrava no santuário, ele via a graça, a misericórdia, o perdão, a sustentação do Senhor Deus, os caminhos, o amor. Ele via isso e chorava e se apaixonava cada vez mais pela graça de Cristo, do Messias, e dizia: não me tirem daqui, eu quero viver aqui todos os dias da minha vida. Neste lugar eu encontro alegria, prazer, paz, eu encontro tranquilidade, eu encontro sossego. Tem alguém aqui angustiado, que está lotado de problemas em sua vida, está precisando sentir esta paz, tem ouvido falar dela, mas ainda não tem experimentado este prazer, essa alegria? Então, colhe os seus olhos ainda mais nessa figura aqui, Davi, e veja, aprecie, deguste aquilo que ele encontrou, o Messias. Próximo slide, por gentileza. Esse salmo é dividido em duas partes. A primeira parte é esta: um testemunho de confiança em Deus. Sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas por aí, e quantas pessoas com o olhar fixo no chão, cabisbaixo, amarguradas. Davi, ele testemunhava de sua confiança em Deus, porque era verdadeira, era real, porque ela acontecia de verdade. Por causa de pecados, ele abaixava a cabeça, pedia perdão, e Deus erguia a sua cabeça. E além disso, não havia nada que o fizesse abaixar novamente a cabeça. Nenhuma guerra, nenhuma perseguição, nenhuma trama contra ele, nenhuma opressão, absolutamente nada, porque ele confiava no Senhor Deus. De experiência própria. E é nesse clima, é nesse contexto tão envolvente, tão gratificante, que ele encontrava palavras para louvar, para agradecer.
É nesse clima que ele orava, e as suas orações eram fervorosas, lindas, reais. Orações que funcionavam porque eram misturadas com sangue e glória, sangue, súplicas. A manifestação do Cordeiro de Deus que o libertava e o deixava feliz. Próximo slide, por gentileza. Eu quero trazer novamente este verso aqui. Este verso diz: uma coisa peço, e faço mais o quê? Eu peço e busco. Tem muita gente pedindo muita coisa para Deus, mas pouca gente pedindo e buscando. Será que esse não é exatamente o seu problema? Ou quem sabe a minha dificuldade também? Temos tantos pedidos para realizar, e nós expomos estes pedidos. Mas Davi, ele pedia e buscava. Existe uma diferença. Existe uma parte humana que tem que funcionar junto com a parte divina. E a nossa participação é tão pequena. A nossa participação é buscar, buscar, buscar e buscar, porque só os perseverantes, só os insistentes, somente os que buscam alcançarão. E ele buscava o quê? Uma só coisa. Davi só queria saber de uma coisa somente, porque ele sabia que todas as outras coisas lhe seriam acrescentadas. Davi só queria saber de morar na casa de Deus. Ele não queria fazer-se presente, ele não queria estar por alguns momentos, ele não queria aparecer de vez em quando, ele não queria frequentar 3 vezes por semana, ou talvez um pouco mais. Não, ele queria morar. Morar é estar ali sempre. Morar na casa do Senhor Deus. Se eu saísse aqui com o microfone perguntando para você qual o sonho da sua vida, se você pudesse fazer um pedido para o Senhor Deus, o que você teria em seu coração para pedir? Tantos pedidos, não é? São tantas as necessidades. Se nós colocássemos um microfone para Davi falar aqui, ele diria: uma coisa só eu peço. Porque, na verdade, eu preciso de uma coisa somente: entrar na casa do Senhor e morar ali, porque eu não quero sair mais. Não é por tempo determinado, é por tempo indeterminado, é para sempre. Eu não quero mais sair deste lugar. Meu Deus, o que esse homem encontrava tanto neste lugar? Você já parou para perguntar? Que história é essa de templo, de tabernáculo? Ele entra, se apaixona, ele vê tantas coisas, ele vive tantas experiências, e ele não quer sair mais deste lugar. O que será que Davi encontra ali? E por que ele não quer sair? E ele responde: porque eu quero contemplar. Eu quero contemplar a beleza do Senhor, eu quero ver os olhos de Jesus brilhando, olhando para mim, eu quero ver isso de uma forma espiritual, eu quero enxergar isso. Porque para mim não tem nada mais precioso, mais lindo neste mundo do que olhar para Cristo, olhar para o Messias. Que vantagem nós temos em relação a Davi? Davi tinha um cordeiro para contemplar. Era tudo o que ele tinha do Messias. Nós temos toda a revelação, a vida descrita pelos evangelhos. Nós temos oportunidade de colocar os nossos olhos aqui e enxergarmos, com o auxílio do Espírito Santo, as cenas mais impactantes e mais lindas vividas por Cristo Jesus, encharcadas de amor, de misericórdia, de graça. Davi tinha um cordeiro e tinha a palavra profética. Ele olhava para a profecia, ele olhava para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, era o que ele tinha à sua disposição. Olhava para o cordeiro, olhava para a glória
e se impactava, ele se derretia de tanta emoção. Davi chorava, Davi pulava, Davi se expressava, Davi cantava, Davi compunha, Davi andava em derredor do altar do sacrifício. Davi ficava assim, doidinho da vida. Conhece essa expressão? Era muita emoção que ele sentia no coração. Ele enlouquecia de amor na presença do Senhor Deus. E Deus olhava para Davi e dizia: achei, encontrei um homem segundo o meu coração, porque eu criei o ser humano para o relacionamento. Se tem uma coisa que deixa Deus assim, com o seu coração vibrando, é quando Ele encontra um ser humano que pede, busca a presença do Senhor Deus, quer ouvir, quer interagir, quer conversar, quer usufruir da presença de Deus. Em detrimento de todos os oferecimentos aqui que a gente encontra no mundo, em detrimento de tudo aquilo que possa nos dispersar, Ele era focado. Eu quero Deus, eu sinto prazer quando me relaciono com Deus, eu sinto paz, eu sou dependente de Deus. Ele queria contemplar a beleza de Deus, ele queria meditar e meditar, ficar visualizando aquelas cenas, ficar visualizando, imaginando o Messias, como ele seria no futuro, como ele agiria. E ele se lembra das profecias, ele se lembra dos relatos, e ele fica projetando isso, imaginando, meu Deus, que coisa extraordinária, quando o Messias se manifestar. E ele prometeu que vai se manifestar exatamente pela tribo de Judá, para tornar o meu reino eterno. Meu Deus, que graça é essa? Eu não mereço isso. Um homem encantado, deslumbrado, apaixonado, um homem que não queria sair mais dos santuários de Deus, contemplava, vivia, sentia no coração. O próximo, nesta contemplação, a mente dele tinha uma atitude diferenciada. Ele conhecia o seu Deus, de relacionamento, de amizade, de intimidade. O segredo de Davi. Davi alcançou uma visão iluminada, uma visão privilegiada por estar ali, por frequentar e morar em seu coração no santuário de Deus, no tabernáculo. Ele tinha uma visão cheia de luz, diferenciada. Ele olhava para o mundo, olhava para as profecias, olhava para o povo, olhava para as outras nações, olhava para toda a movimentação espiritual, olhava para aqueles que estavam tentando desestabilizar este reino, fixava-se nas promessas de Deus. Ele tinha um olhar diferente, ele tinha o olhar do Messias. Cheia de luz, a visão de Davi, adornada pelo louvor. Era uma coisa praticamente misturada, sabe? Ele não conseguia separar. Ele sentia, ele se relacionava e louvava ao mesmo tempo. A vida de Davi era uma vida de louvor. Porque de alguma forma ele precisava expressar, colocar isso para fora, essa emoção que ele vivia. E ele manifestava isso naturalmente, compondo, cantando, e às vezes ele gritava, ele pulava, porque era pouco ainda para expressar os sentimentos dele, a alegria dele. O próximo. Vamos analisar um pouquinho o jeito que Davi olhava para as coisas. Olha só, o medo toma conta. O reino está sendo comprometido. Homens de confiança dão as costas para Davi e começam a criar um golpe ali.
o seu próprio filho Absalão contra ele. Muita gente vem dando recado para Davi e diz: Davi, nós estamos vivendo em tempos difíceis, complicados. Davi do céu, nós estamos numa situação muito complicada, difícil. Olha só para tudo isso. O medo batendo a porta, tentando provocar pânico, desespero. Davi, um frequentador, um habitante do santuário de Deus, ele diz assim: o Senhor é a minha fortaleza. A decisão dele, não terei medo. É fácil decidir. Estou diante de uma situação que me ameaça, aí eu paro, eu vou tomar uma decisão, não terei medo. E a partir desse momento, eu não tenho mais medo. Será que as coisas funcionam assim? São tão simples assim? Não. Acontece que Davi tinha os olhos colados não naquilo que provocava o medo. Os olhos de Davi estavam colados em Deus, o Deus que é o guerreiro o guerreiro poderoso, o Deus da glória, o Deus da justiça, o Deus do amor e da misericórdia, o Deus da graça. E com os olhos em Deus, ele não tinha medo. Lá no Salmo 3, ele chega a dizer assim: eu me deito e durmo, e depois eu acordo e continuo. E lendo o Salmo 3, eu disse: não é possível. E eu li, meditei, e disse: sim, agora encontrei o segredo de Davi. Ele tomava remédio para dormir. Claro, se não tomar remédio, está sendo perseguido pelo próprio filho que quer matá-lo, tem o reino dele desestabilizado, uma coisa horrorosa. Coloque isso na sua cabeça. Não é uma coisa tremenda? Tem jeito de alguém dormir desse jeito? Ele tomava remédio. E eu descobri isso. E eu fiquei muito contente. Sabe por quê? Porque ele disse assim: eu deito e durmo e me levanto, porque o Senhor me sustenta. Sabe qual é o nome do remédio? Sustentanol. Tome diariamente Sustentanol. E você vai dormir. Deus é quem sustenta. Não é natural. Não é algo, simplesmente possível naturalmente para nós. Só é possível de forma espiritual. A partir do momento que Deus se torna verdadeiramente o guerreiro todo-poderoso da sua vida, se torna o Deus da sua vida, e você anda olhando realmente para Ele, e você frequenta o seu santuário, aí sim, você consegue tomar uma decisão e não ter medo. Próximo slide. Querem me destruir. Se alguém chegar para você nessa noite e disser assim: olha, eu não quero te assustar, não quero te apavorar, mas eu estou sabendo aí de um movimento muito sério e, olha, te cuida, eu sou seu amigo, eu quero o teu bem, eu estou muito preocupado com você, eu quero que você fique bem, mas querem destruir você, a verdade é essa, querem acabar com você. O pessoal acha que está jurando que não vai sobrar nada de você. Você diz: tudo bem, não tem problema. Como você se sentiria? Olha só Davi, olha a cabeça de Davi. Os malfeitores, opressores e inimigos. Quer mais do que isso? Tem jeito, né? É que tropeçam e caem. São eles que encontrarão a derrota. São eles que irão se deparar contra as próprias obras do maligno.
porque ninguém coloca as mãos sujas sobre a vida daquele que Deus tem um caso de amor estreito, uma relação de intimidade com quem está morando com Ele no santuário. Ninguém. Deus é extraordinário. O próximo. Olha só a cabeça de Davi. Um exército acampa-se contra mim. Agora a coisa não é só um recado. Não é só um recado de intenções que querem te destruir, que estão armando alguma coisa contra você, etc. Existe agora um exército acampado contra você. E aí, como fica? Senhor, o que eu vou fazer? O desespero. Não. Olha só a mente deste homem. Não se atemorizará meu coração. Uma decisão. Ponto final. Está decidido. Querem me desestabilizar. Em outras palavras, querem desviar-me do meu foco. O meu foco é Deus. Sabe de uma coisa? Eu entro no santuário. E quando eu entro no santuário, a glória do Senhor Deus me esconde, me preserva, me acolhe. Esta glória entra dentro de mim e uma estranha confiança começa a me sustentar. E eu consigo caminhar, eu sou totalmente dependente do Senhor Deus. É por isso que eu não quero sair nunca mais do seu santuário. Dá para entender a cabeça de Davi? Que coisa tremenda. O próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Olha só. Mais uma. Se a guerra estourar contra mim, qual será a sua decisão? Agora estourou a guerra. Havia uma intenção, o exército se acampou, e agora estourou a guerra contra mim. O que eu vou fazer? Perna para quem te quer. Perna para que te quero, né? Vou sair correndo agora. Agora não tem jeito, é tudo ou nada. É na adrenalina, no reflexo. Agora eu tenho que operar no sentido da minha sobrevivência. Eu tenho que agir pelo instinto, pelos meus impulsos agora. Agora é tudo ou nada. Eu esperei, eu clamei, eu aguardei, e nada. Não foi desarmado contra mim esta guerra. Agora eu tenho que correr, é o desespero agora, estourou contra mim. O que Davi tem para dizer? Assim mesmo, terei confiança em Deus. Pode um homem desse? Tem condições? Não, isso aqui é poesia. Isso aqui são palavras lindas, no momento em que ele se encheu de imaginações e escreveu de uma maneira linda, maravilhosa. Tudo isso é poético somente. Ou será que não é? Ou será que isso é essência? Ou será que isso é resultado de alguém que conhece a Deus, que conheceu a Deus intimamente? O que acontece? O próximo. Eu quero mostrar para você esse gráfico aqui, ó. Pensamentos é o P. Os pensamentos conduzem aos sentimentos, o S. E os sentimentos provocam as ações. Pensamentos, sentimentos e ações. É assim que funciona a nossa mente. Surge um pensamento negativo, aquela primeira coluna horizontal. Surge um pensamento negativo, inevitavelmente vai provocar um sentimento negativo. É natural isso. Só que a ação, a reação disso, antes que ela ocorra, existe uma intervenção, existe um convite de Deus, que nós podemos considerá-lo ou não. Ou nós podemos agir de acordo com os nossos sentimentos negativos
e partirmos realmente para uma ação negativa, e finalmente teremos um resultado péssimo, horrível, muito negativo. E tem gente que tem a sua vida dirigida pelos seus sentimentos. Recebem como estímulo pensamentos que não correspondem à verdade de Deus. Porque Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Na segunda coluna, ali horizontal, a gente encontra uma pessoa também recebendo um pensamento negativo, assim como Davi recebia. Imediatamente sentimentos negativos, mas a intervenção divina propondo um novo PSA. No caso de Davi, ele parava, olhava para Deus, se firmava, se fortalecia e dizia: Senhor, eu decido não desviar os meus olhos de Ti. Coisas estranhas estão acontecendo aqui, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. E olhando para Deus, o Espírito Santo sensibilizava a sua mente, e aquelas informações negativas eram substituídas por informações positivas, de verdade, de força, de incentivo, de vitória. Deus está gerando um novo PSA. Esta informação positiva, que é a verdade, por meio de uma promessa, de uma revelação divina para ele, gerava consecutivamente sentimentos positivos. De paz, de amor, de confiança, de alegria. Mas como você pode encontrar-se alegre diante de uma situação tão difícil como você tem passado? Você tem algum problema? Problema não, solução. Solução de Deus. E o resultado inevitável é uma ação positiva, de louvor, de alegria. Não é uma reação de vingança, uma reação de ódio, promovida pelo ódio. Ações que geram outras ações cada vez mais terríveis quando são negativas. Mas quando são positivas, olha, este é o grande esquema. Quando você vai aconselhar uma pessoa, use o esquema aqui de Davi. Quando você vai aconselhar uma pessoa que recebeu uma notícia terrível, você vai encontrar esta pessoa buscando um aconselhamento seu, entupida de sentimentos negativos, tristes, confusos, complicados. Primeiro você ouve, deixa a pessoa desabafar, e depois você propõe a intervenção divina. Ao abrir a palavra de Deus, para que esta palavra gere na vida dela promessas, gere informações que são assim, que possam substituir aquelas negativas, que sejam positivas. E aí você vai ver uma pessoa que estava com rancor, com ódio, com sentimentos de vingança, daqui a pouco a pessoa muda o semblante, ela muda completamente a sua maneira, as frases são radicalmente alteradas, e agora você vê a pessoa tomando decisões ponderadas, focadas no amor, focadas na consciência, nas consequências, na responsabilidade, no compromisso. E aquilo que começou no negativo, termina no milagre, no positivo, por causa da intervenção de Deus. Está dando para você perceber, assim, tecnicamente, entre aspas, como as coisas acontecem? Preste atenção. Você brigou com o teu marido. Você está com raiva dele.
Você quer pegar no pescoço dele e jogá-lo lá para baixo do quinto andar. Você está com muita raiva dele. Uma informação sobre ele chegou, ou ele te deu uma informação negativa, e isso gerou, inevitavelmente, é uma consequência natural. Uma informação negativa não vai provocar sentimentos positivos, jamais. Mas esses sentimentos negativos, eles serão transformados a partir do momento que você para, segura e diz: Senhor, me coloque dentro do seu santuário urgentemente, porque senão eu vou fazer besteira agora aqui. E Deus te carrega, o Espírito Santo te carrega para dentro do santuário. Aí você, no santuário, você consegue ver Cristo Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento de Jesus, Jesus sendo esbofeteado, sendo humilhado, desprezado, cuspiram nele, zombaram dele, e ele se entregou porque ele amou. E quando você olha para Jesus, você não resiste, porque você vê a sua realidade. Isso gera sentimentos nobres, tão lindos, tão especiais, e você diz: meu Deus, me perdoa, vou deixar meu marido vivo, tudo bem, não vai ter problema. E aí você volta e diz assim: olha, Cristo me perdoou, por que eu não vou te perdoar? Assim como eu não mereço o perdão dele, você também não merece, mas eu vou te perdoar, assim como ele me perdoa. Não são diferentes as coisas? Que coisa extraordinária, coisa linda. Qualquer problema você pode enquadrá-lo dentro desse esquema. E você consegue aconselhar e ter uma ideia exata do processo que você foi submetido pelo inimigo, a estratégia dele. Mas você consegue perceber também a estratégia do Senhor Deus para te socorrer, te libertar, te ajudar. Esta é a ação da palavra, que gera vida. É a verdade que gera vida. É assim que funciona. O próximo, por gentileza. Eu quero que você olhe para esse esquema aqui. A sua mente está ali no meio. Ela é palco de uma disputa tremenda dentro do esquema de um grande conflito entre Cristo e Satanás. Satanás, ele quer ter acesso à sua mente pelas janelas da alma, os 5 sentidos, para escravizar você, para te segurar, te aprisionar. Ele inicialmente te promete prazer, te promete coisas que têm a ver com as suas propensões naturais, carnais, as nossas. Ele quer te escravizar, ele quer te humilhar, ele quer te jogar no chão. Ele quer que você seja objeto do escárnio. Isso que ele quer. E ele faz tudo, ele joga baixo, ele é covarde, ele quer colocar as mãos dele em cima de você. E para isso ele precisa embotar os seus sentidos. Ele precisa inviabilizar o acesso de alguém que, quando tem acesso, ele chega para libertar, para transformar, para restaurar, para renovar, para salvar, que é Cristo Jesus. Incrível isso. Ele prepara um arsenal de coisas e coloca na sua cabeça o que tem, qual problema, não tem nada a ver, isso é interessante, isso é próprio, isso é legal. E empurra lixo por meio dos seus ouvidos, dos seus olhos, empurra lixo por meio dessas entradas até o seu coração, escraviza a sua mente. E nós estamos vivendo num momento em que precisamos cuidar, zelar, com muita intensidade daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Tem gente aqui que perdeu a oportunidade de viver um dia maravilhoso, incrível, extraordinário com o Senhor Jesus Cristo. De ter vivido uma experiência maravilhosa com Ele, porque fez o que todo mundo faz normalmente. Assistir a qualquer coisa que se passa na TV. Programas de auditório, etc., entretenimentos e tudo mais.
Ou alguém gastou muito tempo na internet, com frivolidades, etc., ou vendo coisas que mancharam a alma. Mas por um milagre do Espírito Santo, ele conseguiu tocar o seu coração e trazê-lo aqui. Isso é um milagre. E por outro lado, o diabo ficou um pouco relaxado, dizendo, ele está com a mente embotada, ele vai entrar, vai ouvir e não vai acontecer nada, porque espiritualmente ele está bloqueado. E melhor, de repente ele até sai falando mal, aí eu vou gostar demais. E tem gente que não conseguiu vir, porque não parou, emendou, nem percebeu a hora se passando. O que existe na sua casa que tem te escravizado, que tem manchado a sua alma, maculado a sua alma, aquilo que deveria ser um santuário para o Senhor Deus, aquilo que deveria ser um ambiente de adoração, de prazer, de alegria. É por isso que quando a gente olha para a vida deste homem, muitas vezes a gente não consegue entender onde é que ele buscava tanto prazer, onde é que ele buscava tanta energia para ficar contemplando a beleza de Deus, contemplando aonde? Esse homem só pode ter algum problema. Não consegue entender, porque os sentidos estão entupidos, estão... Isso aí que você pensou. E os outros sentidos? Paladar. Quantas coisas Satanás tem colocado na medida certa para nós cristãos. Tem nada a ver com o problema. Não é questão de salvação, tal, etc. São tantas frases para poder te segurar, embotar a sua mente, te aprisionar. O próximo. Eu quero ler com vocês isso aqui. Cada aposento do templo da alma tornou-se mais ou menos maculado. E precisa de limpeza. A câmara da consciência coberta de teia de aranha deve ser adentrada. As janelas da alma devem ser fechadas em direção à terra e escancaradas para o céu, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça tenham livre acesso. A memória deve ser refrigerada por princípios bíblicos. Próximo, por gentileza. A gente vai começar a entender o que acontecia com Davi, não é? A mente deve ser mantida clara, pura, higienizada. Isso depende de uma vigilância das janelas da alma. Com que objetivo? Para que possa distinguir entre o bem e o mal. Caso contrário, não existe discernimento. Ao repetirdes a oração que Cristo ensinou a seus discípulos e então lutardes para respondê-la na vida diária, o Espírito Santo renovará a mente e o coração e vos dará forças. Forças. Coisa que a gente não tem. Ele é a fonte. Ele nos dará forças para cumprir altos e santos desígnios. Irmãos, nós nunca viveremos a experiência de Davi enquanto nós não colocarmos isso em prática. Nunca. Continuaremos achando loucura um cidadão dizendo: uma coisa peço ao Senhor Deus, que eu entre no santuário e nunca mais saia dele. E se as provações chegarem, eu vou ficar aqui recolhido, protegido pela sua glória. Vamos achar que Davi foi uma figura de um maluquinho que apareceu por aí. E vamos perder o grande privilégio das experiências mais lindas e extraordinárias da nossa vida. Deus não suporta mais os religiosos. Ele quer pessoas espirituais,
Porque toda pessoa espiritual é religiosa, mas nem todo religioso é espiritual. A igreja está lotada de excelentes religiosos. Deus quer ser seu amigo. Deus, Ele quer que você faça a sua parte no que diz respeito aos cuidados com estas janelas espirituais. Vão te chamar de exagerado? Sem problemas. Vão te chamar de uma pessoa fora desse planeta? Sem problemas. Mas você está cuidando das vias de acesso, das entradas da alma. É o sonho de Deus, é o plano de Deus. E aí existem dois grupos. Um grupo que critica, que tem uma argumentação bem elaborada para falar contra essas coisas. Mas existe outro grupo que experimenta, que vive, está cheio de experiências para contar, cheio de milagres, estão cheios de milagres para relatar. E quando leem Davi, dizem: Davi é o camarada fantástico, e aquilo que ele está vivendo, eu estou vivendo, e eu quero viver mais ainda, tudo que ele está vivendo. Davi é um amigão, ele compartilhou, e eu quero compartilhar também com as pessoas. Próximo slide, esse é o penúltimo. Sua vitória está na luz que Cristo lhe oferece. O último agora, mais um. Esse é o último. Experimente a luz de Cristo. Meus queridos, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele tem sonhos no coração, e a responsabilidade dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E o verso 13, Jesus disse que Ele é o Espírito da verdade. Ele não quer chamar atenção para si mesmo, Ele quer chamar atenção para Cristo, porque Cristo é o foco. Ele é o Salvador. Mas Jesus Cristo disse: observe a ação do Espírito Santo e seja amigo do Espírito Santo, porque é o único ser no universo inteiro capaz de conectar você a mim. E eu quero te ter. É por isso que eu estou ansioso em enviar o Espírito Santo, porque Ele é quem vai viabilizar espiritualmente todos vocês. Queridos, o que tem na minha casa que está concorrendo com o Senhor Deus? Está transformando a minha casa num lugar qualquer, menos habitação do Senhor Deus, um santuário, um tabernáculo do Senhor Deus. Hoje nós não precisamos mais daquele cordeiro, daquele altar, mas temos hoje Cristo. Temos hoje a imagem da cruz no nosso coração. Temos hoje a vida de Jesus estampada com 1 milhão de quadros maravilhosos para a gente ficar horas e horas contemplando, sentindo, chorando, clamando, cantando e louvando e dizendo: Deus, que coisa maravilhosa. Irmãos, vamos clamar para que o Espírito Santo nos conduza à experiência de Davi, porque senão a gente vai continuar achando que isso é muito lindo, muito legal, mas isso foi para ele. Não, isso é para você. Isso é para mim. Quarta-feira à noite, eu quero apresentar para vocês uma das coisas mais lindas e mais empolgantes da minha vida. Sabe o que é como ouvir a voz de Deus. E vamos aprender com Davi. Como ele conversava com Deus, como ouvir a voz de Deus, como realmente ser um amigo íntimo do Senhor Deus. Não faltem à noite, e também nem pela manhã, tá bom? Neste momento nós vamos ouvir um hino especial pelo pastor Milton. Enquanto ele estiver cantando, vá pensando nessas coisas. Pense quem Deus é para você, quem Ele é para você. E o que você sente por Deus? Qual é a sua realidade espiritual?
O que você já experimentou, o que você tem experimentado, qual tem sido as prioridades da sua vida, quem governa de fato a sua vida até hoje? Quem tem governado? São os seus sentimentos ou é realmente Deus? Você tem frequentado o santuário de Deus ou não? Como que as coisas têm acontecido? Como você tem cuidado das janelas da sua alma? Como você tem conservado o seu coração? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Enquanto o pastor estiver cantando, pense sobre essas coisas. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero ser teu, meu Jesus. Quem aqui quer dizer, neste momento, estou farto da minha experiência com Deus tão medíocre. Quero viver a experiência de intimidade que Davi viveu no santuário de Deus. Tem alguém? Pode vir aqui? Pode vir aqui que eu quero fazer uma oração especial. Por gentileza. Louvado seja Deus. Se você está cansado, enjoado, você não aguenta mais a sua experiência medíocre, você quer uma experiência mais profunda, mais arrojada, mais linda com o Senhor Deus, você quer que Deus realize o sonho dele de relacionamento que ele tem para a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus, olha só os teus filhos se manifestando na tua casa. O seu desejo profundo de viver uma experiência semelhante à experiência de Davi.
talvez até uma experiência ainda superior. Na verdade, a experiência que o Senhor tem sonhado tanto em seu coração e tem aguardado há tanto tempo. Mas andamos cegos, com a mente embotada, sem nenhuma vigilância, descuidados, tocando a vida, aplacando a nossa consciência por sermos religiosos e pessoas razoavelmente boas. Mas, Senhor, não é só isso. Sabemos que existe alguma coisa ainda mais linda, existe alguma coisa mais profunda, mais completa, mais plena, mais realizadora. É isso que nós queremos viver, Senhor. Ó Espírito Santo, por favor, o Senhor que pode ler cada coração aqui, e pode compreender a sinceridade, o clamor que existe dos teus filhos sinceros, que se levantam, que se erguem em seus corações como o último remanescente, porque não resistem à tua voz e se entregam neste momento para a operação do Espírito Santo, para que as tuas vidas mudem completamente na experiência pessoal com Cristo Jesus. Coloque a tua mão, Senhor Deus, unja a mente agora de cada um de nós aqui. Derrame o óleo sagrado do teu divino Espírito Santo e nos unja novamente para nos preservar para os teus sonhos, para a tua salvação, para a tua honra e a tua glória. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.